favor, se acomodem. Vamos lá, vamos lá. Podemos começar? Vamos nessa? Senhores e senhoras, obrigado pela presença, boa noite a todos. É um prazerzão estar aqui com vocês nessa noite, que na realidade é uma noite informal, apesar da minha esposa ter trazido o paletó para colocar, mas não precisa. Essa é uma reunião de trabalho que a gente optou por abrir para alguns de vocês. Então a gente tem aqui representantes das nossas forças de segurança, OAB, Ciesp, Senai, CAT, alguns empresários. Então a gente resolveu transformar essa reunião de trabalho do secretariado. Então aqui está, se não todos, a imensa maioria dos secretários da prefeitura, que hoje completam 100 dias de governo, né? Então a ideia dessa reunião, que vai ser rápida, eu me comprometo, é da gente prestar conta de resgatar um pouquinho os principais pontos que foram trabalhados aí durante a gestão de 1º de janeiro até hoje, dia 10 de abril. Nós aproveitamos a oportunidade, a gente tem 2 presentes para a cidade, que a gente vai anunciar aqui. Queria agradecer a presença também da imprensa. Hoje à tarde estive com o Cristiano lá na Estação Notícias, e ele se comprometeu em fazer essa transmissão também, e depois repercutiu o assunto. Mas acho que é uma prestação de contas, é importante que aconteça. Temos vereadores aqui também, agradeço imensamente a presença de vocês. Apesar de não ser uma prestação de contas formal, fica aqui o registro de que realmente é um compromisso nosso do Executivo em estar andando para e passo com todos vocês, para que vocês entendam, saibam, compreendam, acompanhem, fiscalizem tudo aquilo que a gente está fazendo aqui no Executivo, tá? Então, eu preparei uma apresentação, eu vou tentar ser o mais rápido possível, para que a gente seja e libere vocês aí para a gente tomar uma Coca-Cola, tá bom? Vamos lá. Eu fiz a concentração das informações por secretaria. Então, nesse primeiro momento, assistência social e Fundo Social de Solidariedade. Assistência social, Rosimério Pinton, cadê ela? A Mary, está aqui. Marcela, minha esposa, respondendo pelo fundo. O que a gente fez? Essa sinergia entre o fundo e a assistência, elas vão ser umbilicais durante toda a gestão. Especialmente a assistência e Fundo de Solidariedade vão caminhar muito juntos. Isso não significa que é excludente ou exclusivo. Então a gente tem uma parceria, por exemplo, do Fundo para a Corrida da Cidade, que acontece agora no domingo, às 8 da manhã, se não estou enganado, dia 13, onde a gente vai fazer com a Secretaria de Esportes a arrecadação de alguns mantimentos. Mas de uma forma muito objetiva, o que a gente teve? Nós já iniciamos os cursos do Fundo Social de Solidariedade. Então a gente tem um exemplo aqui, um curso de formação de manipulação, de montagem de ovos de Páscoa, é só um exemplo. E a gente tem 2 projetos aqui, um deles encaminhados para a Câmara Municipal de Botucatu, que se referem à questão da criança e adolescente. Felizmente a gente reagiu como executivo nesses 2 projetos, mas infelizmente são projetos que surgem por conta da questão da deterioração da família. Então a gente encaminhou para a Câmara hoje um projeto de lei que vai ser votado com prioridade. O Pula tem acompanhado isso comigo, o Jaco hoje pela manhã, Tiaguinho, enfim, todos os vereadores, para a gente reestruturar o Conselho Tutelar da cidade. A gente vai ter uma nova cara, uma nova roupagem no Conselho Tutelar, para que a abordagem das crianças e adolescentes seja mais assertiva, mais rápida, mais pronta. E a gente está, felizmente pelo projeto, mas infelizmente pelo conteúdo, tendo que montar a 2ª casa transitória em Botucatu. Um projeto que consome R$2 milhões cada uma dessas casas. A primeira, que a gente já tem há algum tempo uma parceria com a organização social El Shaddai, do pastor Zequinha, R$2 milhões por ano. E agora, nesse momento, a gente monta a 2ª casa transitória aqui na João Passos, com outros R$2 milhões, administrados também pela El Shaddai, pastor Zequinha. E o que vem de novidades? E quando eu falar para os senhores a questão do realizar, considerem curto prazo, tá? Então são ações que elas já estão no fundo, que a gente vai de alguma forma divulgar nos próximos dias, nas próximas semanas. A gente tem agora, logo depois do aniversário da cidade, o lançamento da campanha do agasalho. A gente já entra no período de inverno. As ações da assistência social em relação ao acolhimento das pessoas de rua para o período de inverno também já está sendo estruturado, já se inicia. E a gente traz em carona, em paralelo, a questão da nova campanha do agasalho. E também, entre o final do mês de abril e o começo do mês de maio, hoje eu repercuti isso nas rádios, inclusive na entrevista com o Cristiano, a gente vai lançar um grande pacote de acolhimento de moradores de rua e as pessoas em situação de esmola nos semáforos, nas praças da cidade.
Comentei isso nas rádios hoje, diferente desse populismo barato que a gente vê em algumas localidades, de prefeitos chutando pessoas de madrugada e dando uma vassoura e uma enxada, aqui a gente vai olhar o ser humano. Um projeto sendo capitaneado pela Rose da Assistência Social, multidisciplinar, assistência social, Fundo Social de Solidariedade, saúde, segurança, porque essas pessoas nessa condição vão ser tratados como seres humanos. Então, eles vão ser acolhidos pela assistência, com equipes rodando a cidade quase que 24 horas por dia, fazendo o acolhimento dessas pessoas, triando essas pessoas e dando os encaminhamentos corretos. Aquelas pessoas que têm problema com drogadição, com álcool, vão ser tratadas pela saúde, por programas como, por exemplo, do SARAD, aquelas pessoas que precisam de desenvolvimento de habilidades, quer seja pelo Fundo de Solidariedade, quer seja pelo desenvolvimento econômico. Nós vamos desenvolver essas atividades para que possam ser inseridas no mercado de trabalho, e é assim que a gente vai tratar a questão da assistência social e do Fundo de Solidariedade. Então aqui fica o meu agradecimento, Rose como assistente social, assistência social, minha esposa Marcela como Fundo de Solidariedade. O segundo bloco, e eu tenho falado isso desde o primeiro dia de mandato, é que a gente vai encarar o bloco cultura, esporte e turismo sempre a várias mãos, caminhando juntos, ou juntas. Por isso que eu trouxe aqui essa unificação de prestação de contas dessas 3 secretarias. Permeando essas 3 secretarias, a gente tem essa estrutura da comunicação, dando vazão para todos esses eventos. Secretária de Cultura, a Cris Cury, secretária de Esporte, a Clarita, e a secretária de Turismo, a Roberta Sogaiaga. Secretária de Comunicação, a Cíntia. O que a gente teve? Quando os senhores entraram aqui, aqueles que não são secretários, viram umas cadeiras com os óculos 3D. Esse é um projeto que o Botucatu firmou uma parceria com o governo do estado, que é o que a gente chama de Music Experience. Talvez não, é o segundo projeto fora do Museu de Imagem e do Som de São Paulo que vai para uma cidade do interior. Ele fica conosco até o aniversário da cidade, um convênio feito com o governo do estado, custo zero para o município. Fizemos recentemente, na virada de fevereiro para março, o lançamento do Bolsa Atleta. Esse é um programa que consome dos cofres públicos agora em 2025 R$1.400.000, que é um programa que serve para incentivar financeiramente aqueles atletas que representam o Botucatu nas mais diversas modalidades. Aqui é um programa de resultado, então só faz jus a esse Bolsa Atleta aqueles atletas, aquelas modalidades que desempenham ou desempenharam algum resultado em nome do município. E a terceira questão, a gente começou pela Secretaria de Turismo, é uma proximidade muito grande com os artesãos de Botucatu. Se vocês terem uma ideia, a gente está falando de um público só de artesanato de 200 pessoas, e se a gente agregar a culinária, que normalmente vai junto, a gente tem mais quase 100, uma centena de pessoas relacionadas ao artesanato. Quais foram os pontos de apoio que a gente fez? No aniversário da cidade, que eu convido a todos a prestigiarem lá na Avenida do Fórum, a gente montou uma área de 700 metros quadrados, 10 por 70, para acolher gratuitamente todos esses artesãos, e eles vão trabalhar os 11 dias do aniversário da cidade. O que vem por aí dessas 3 secretarias? A Prefeitura teve no seu histórico, desde o João Cury e do prefeito Pardini, do ex-prefeito João Cury e ex-prefeito Pardini, 2 programas de aproximação da Prefeitura à comunidade. O Avenida é Sua e o Prefeitura Mais Perto de Você. No mês de maio, a gente unifica esses 2 programas e aí, mensalmente, a gente levará serviços públicos para as diversas comunidades que a gente tem na cidade. Outra questão, a gente remodelou pela Secretaria de Esportes o Campeonato Amador de Botucatu. Vocês vão falar, é só uma ação pequena. Hoje a gente tem em Botucatu mais de 90 times participando do nosso campeonato nas séries A, B e C. Então tem uma comunidade, um público que vive o futebol bastante interessante. A gente vai montar, assim como acontece na Avenida Universitária, um programa de atividade física nos bairros de Botucatu. Então a nossa ideia é fazer uma interdição de via com orientação estruturada, orientação esportiva, para que a população tenha acesso nas 4 regiões da cidade, esse terceiro ponto aqui. E a quarta e última questão, antes de entrar na grande novidade de hoje da cultura, é que a gente iniciou as tratativas de uma grande parceria público-privada para o espaço cultural. Essa é uma região da cidade, a Cris sabe disso, o Baraquê, cadê o Baraquê que eu vi ele por aqui? O Baraquê está lá no fundo, é o presidente do Conselho de Cultura, Samir como representante também do Comutur e do Sim Senhores. Aquele é um local nobre da cidade, subutilizado por conta da configuração que tem. Então a gente inicia nesse momento o lançamento, as tratativas de uma grande parceria público-privada para recuperar aquela estrutura e transformar aquela estrutura num equipamento de cultura, turismo e esporte de fato. Mas a grande novidade dessa tela,
que eu deixei para anunciar hoje é que a gente ganha o novo Cine Nery. Então a gente, através de uma parceria público-privada, vou dizer assim, um programa que foi estabelecido há mais ou menos uns 30 ou 40 dias, numa conversa absolutamente informal com o grupo do Cine Araújo, e deixo aqui o registro do meu agradecimento do fundo do coração, uma conversa que começou na tentativa de estruturar uma parceria público-privada no Cine Teatro Nelly, e a gente ganhou integralmente a recuperação do Cine Teatro Nelly do grupo do Cine Araújo. Um projeto feito pelo Rodrigo Michelin, um urbanista da minha concepção de mão cheia, e é isso que a gente vai ter gratuitamente com você. Que há muito está sucateado. A gente fez um orçamento aqui, por curiosidade, antes ou depois, essa é a foto de, acho que desses dias. Nós fizemos um orçamento em 2022, eu ainda era secretário da Fazenda, e naquela ocasião o orçamento para a gente recuperar o NER era de 7 milhões de reais, isso em 2022. Essa conversa começou com o Cine Araújo, com um grupo, com a Cinematográfica Araújo, que faz 100 anos em 2026 na cidade, na história do Araújo e Passos, Eles até pediram para a gente não divulgar, mas não consigo, eu preciso render essa homenagem. E essa reunião que aconteceu lá nas dependências dele, era para a gente ouvir de uma equipe, de um grupo que vive a cinematografia brasileira, o que a gente podia fazer com esse teatro. Michelin apresentou o projeto, ele ficou apaixonado pelo projeto, e ele falou: a única coisa que eu não vou fazer no Nelly é pintar a parede da frente. Lá vocês façam um grafite, alguma arte. Todo o resto o Cine Araújo está assumindo, as obras começam agora no mês de abril. Nós temos aqui um protocolo de intenções que está sendo assinado amanhã. Isso vai virar um convênio entre a Prefeitura e o Cine Araújo, ou a Cinematográfica Araújo, e as obras começam ainda esse ano. A nossa expectativa é que até o final do ano elas estejam concluídas e a gente tenha esse equipamento de volta para a nossa cidade. Essa talvez seja o primeiro grande presente que a gente tem na noite de hoje, e realmente a gente deixou para essa ocasião especial, porque enche o nosso coração de alegria. Bom, indo para o desenvolvimento econômico, eu tenho dito isso desde a época da campanha, e é importante reforçar aqui. Se me perguntarem qual que é o perfil desse governo, qual que é o perfil desse grupo, qual que é o perfil dos projetos que a gente vai defender junto à Câmara, é a vertente do desenvolvimento econômico. Então, todas as secretarias estão sendo tratadas não só com o seu objeto principal, a cultura cuidando dos assuntos de cultura, o turismo cuidando de assuntos de turismo, o esporte cuidando de assuntos de esporte, a comunicação cuidando de assuntos de comunicação, mas todas tratando esses assuntos também com a vertente do desenvolvimento econômico. Então, o fato do carnaval ter sido realizado na Avenida do Fórum não é um acaso do destino. O fato do aniversário da cidade estar sendo realizado na Avenida do Fórum não é um acaso do destino. Além de um equipamento e de ações necessárias para a nossa cidade, a gente entende que essa é a configuração ideal para essa atratividade e esse empenho no desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, dentro da estrutura que foi montada, a secretaria capitaneada pelo professor Bravin, carinhosamente eu chamo de professor, e sob a responsabilidade dele a gente tem 3 secretarias adjuntas, cada uma com a sua especialização: indústria, comércio e serviço. Mário da Gold, Marquinho Cabramacho e o Silvião. Então todos cuidam Claudião, e todos cuidam dessas 3 pastas. Uma proximidade muito grande com o grupo do Ciesp. A Paty tem participado dessas conversas com a gente há algum tempo. Desculpe a liberdade de chamá-la de Paty, mas é a liberdade que você me deu. O que a gente tem aqui? Os senhores perceberão que boa parte das iniciativas de parcerias público-privadas surgirão através dessas pastas. Então, a gente lançou há mais ou menos um mês, o João está aí? João? Mais ou menos um mês, o primeiro passo, que é o que a gente chama da PMI, a manifestação de interesse do centro logístico. Eu não posso falar Porto Seco, porque ele fala que a gente não sabe se vai ser uma área alfandegada, então eu tenho que chamar de centro logístico. Mas o que é isso? É aquilo que eu falava na época de campanha. É um grande projeto para transformar toda aquela região nossa da Castelinho, para que tenha ido para São Paulo, do lado esquerdo, usufruindo do nosso aeroporto, que graças a Deus ainda é sob a responsabilidade do município, ele não foi privatizado, e integrando todo esse conceito com rodovia, com ferrovia, com hidrovia. A nossa ideia, ou pelo menos o meu sonho, é que toda essa integração tenha uma cereja, que é a gente ter aqui uma área alfandegada
e ter em Botucatu essa possibilidade extraordinária de desenvolvimento econômico. Nós demos o primeiro passo. Essa primeira etapa, essa PMI, significa que a gente disse para o mercado: quero estudar isso. Grupos se cadastraram no município, se credenciaram no município. Agora a gente faz a escolha de quem vai desenvolver o projeto e a gente passa a trabalhar o desenvolvimento desse projeto. Vocês terem, os senhores, perdão, é tão informal aqui, me perdoem se eu cometer essa gafe durante a apresentação, mas é tão interessante o potencial desse negócio que antes da gente começar a fazer o projeto, eu já fui procurado por 3 grupos econômicos querendo colocar dinheiro no projeto. Um no final do ano passado, num evento que eu tive na Lesp, e outros de contatos de amigos, de empresários que a gente tem no mercado. Então, esse eu digo, né, na reunião dos secretários, onde as portas não estão tão abertas, que a represa do Rio Pardo está para o Pardini, assim como o centro logístico está para o Fábio Leite. Esse, para mim, é o projeto de governo, talvez o de maior envergadura, onde a gente vai ter que colocar maior energia. Então a gente já deu os primeiros passos. Tivemos a divulgação há um tempo atrás, eu não sei se todos sabem, mas a gente já tem no Rio Bonito um estaleiro operando. Então, uma empresa que foi trazida pelo professor Bravin dentro dessas estratégias de desenvolvimento econômico. Para os senhores terem uma ideia, as senhoras terem uma ideia, nesse estaleiro que estão sendo feitas as reformulações e as construções daquelas barcas que fazem a limpeza do Rio Pinheiros. Só para dar um exemplo de produto que está sendo fabricado aqui em Botucatu. Já é operacional, já está rodando e convido a todos que, se puderem, conheçam. A nossa cidade é tão abençoada, que o dia que eu fui conhecer essa empresa, conhecer esse estaleiro, eu tive a oportunidade, já pensando no Porto Seco, no centro logístico, de navegar rapidamente pela nossa orla. Nós temos ali numa determinada região da nossa orla, uma profundidade na beira do rio Tietê de 18 metros, certo, professor? Nós temos ali naturalmente um porto montado à nossa disposição para ser integrado a esse projeto, desse centro logístico, desse Porto Seco. Já temos o Dani está aí, o Dani Lopes, Dani, nosso representante lá no Parque Tecnológico. Eu digo que, apesar de ser um projeto Prefeitura-Estado, eu tenho o Dani também como secretário aqui nosso, que faz parte do dia a dia, e a gente já trouxe nessa gestão 4 empresas para o Parque Tecnológico. Graças a Deus a gente tem um bom problema lá, que é que o parque já está entupido. E agora o pessoal do meio ambiente, a doutora Bianca, vai nos ajudar a encontrar áreas de expansão, certo, Doc? Mas a gente já tem 4 empresas onde a gente já fez a assinatura dos termos e que passam a integrar o nosso Parque Tecnológico. Uma delas, eu me lembro dos meninos lá, né, que são egressos da Unesp, e é legal porque a gente vê todo o fluxo do desenvolvimento. Então, foram os meninos que são de fora, estudaram em Botucatu, se formaram, foram incubados e agora assinaram conosco uma área do Parque Tecnológico para desenvolver a empresa. Então, o ciclo, né, de desenvolvimento econômico, da formação até o desfecho final, ele tem nesse exemplo, não me lembro o nome da empresa? Crop Labs, é isso? Assinado recentemente por nós. E o que vem para frente? Então, eu vi aí os parceiros, Senai, Ciesp, muito programa de formação para todos os setores, então aqui eu generalizei. Ontem à noite eu recebi uma mensagem do deputado João Cury, ex-prefeito João Cury, já indicando inclusive possibilidades no Ministério do Trabalho de cursos que querem oferecer dentro dessa nossa programação de formação. Então os cursos de formação eles vão desde o Fundo de Solidariedade até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Lógico, cada um com o seu perfil, cada um com a sua estrutura, mas a gente precisa formar mão de obra. Durante a campanha, muitos de vocês viram eu comentando isso, 100% das indústrias que eu visitei estavam contratando. 100% das indústrias que eu visitei reclamavam que não tinha mão de obra para fazer a contratação. Então a gente tem, quando eu conheci o Anderson, o diretor da Embraer, o novo diretor é Anderson, quando eu conheci o Anderson, a primeira coisa que ele me falou foi o seguinte: Fábio, o plano da Embraer para Botucatu ele é super agressivo de expansão, mas eu preciso de mão de obra, senão eu vou para Gavião Peixoto. E nós não vamos perder essa oportunidade. Nós vamos formar aqui em Botucatu tudo que for necessário, de confeiteira de ovo de Páscoa a engenheiro de produção mecânica. É isso que a gente quer fazer aqui na cidade. Tem um projeto muito bacana que foi desenhado por nós e eu consegui uma parceria grande com o ministro Márcio França, que é do Ministério do Empreendedorismo, que são pontos de apoio para entregadores. Esse projeto começou com os Ubers, com os iFoods da vida. Então a gente vai ter na cidade um projeto também feito pelo escritório de projetos, onde a gente vai ter pontos de apoio com banheiro, com ponto de carregamento do celular, área coberta para descanso.
a gente encontra parte desses trabalhadores aqui na frente do IEC, em frente à AutoZone lá na Vital Brasil, fazendo já uma propaganda aqui. Então a gente vai desenvolver na cidade pontos de apoio, um projeto que está saindo do forno também. O Felipe está capitaneando uma parceria público-privada, lembrem dessa palavra, parceria público-privada, vocês não ouviram falar isso durante 4 anos, relacionada a praças. Hoje o Botucatu tem administrada por esse senhor da zeladoria, o Márcio, que a gente chama de Márcio Dadá, 150 praças sob os cuidados dele, e a nossa ideia, através de uma parceria público-privada, é eu ter esse ônus da zeladoria entregue para o mercado privado, e o mercado privado explorando, lógico, cada praça com a sua característica, mas explorando comercialmente ou economicamente esses pontos. Então as praças vão se transformar em centros comerciais? Não é isso, mas a gente vai ter, por exemplo, um conceito muito próximo ao que acontece na Praça Brasil-Japão. Uma integração ali de paisagismo com pontos comerciais para venda de produtos e serviços. E por fim, a gente deve anunciar, o Sérgio me ligou, acho que ele não pôde vir, a gente anuncia em breve um grande pacote do comércio, em todas as vertentes. Desde a estruturação de um novo ou de uma nova lei para as questões de horário de atendimento, de funcionamento do comércio, até parte de infraestrutura de um projeto que já está concebido e agora a gente está tentando levantar orçamento, que é a conexão de revitalização da Rua Amando com a Major Mateus. Então todo o trecho da Floriano Peixoto, a gente já tem um projeto prontinho para fazer a revitalização. Então quando eu falo do pacote do comércio, entra treinamento, entra horário diferenciado de atendimento, vagas de estacionamento, revitalização da Floriano Peixoto, tudo isso muito em breve vai ser divulgado também no projetão que está no forno. Uma das áreas a gente já desapropriou. Ali na esquina do Mercadão, nós temos 2 terrenos antiquíssimos, inclusive da minha infância. Por conta das obras de drenagem no Mercadão, a gente está desapropriando aquelas 2 áreas para que seja estacionamento no mercado municipal e parquímetro para as áreas de comércio da Rua Amando. Beleza? Eu estou acelerando só para a gente comer a coxinha mais rápido, tá, gente? Mas a mensagem é essa. Educação. A menina dos olhos do nosso professor Gilberto Mariotto, nosso secretário de Educação. Temos projetos gigantescos sendo estruturados na secretaria, até pelo gigantismo da secretaria. É a maior secretaria em termos de orçamento do município de Botucatu. Estamos falando de um orçamento da ordem de 800 milhões de reais no município, quase que 1/4 está ali na secretaria. Aliás, um pouco mais que 1/4 está na Secretaria de Educação. O esforço desse começo de ano foi trabalhar com esse gigantismo. Então a gente fez a distribuição de kits escolares, de uniformes escolares. Lógico que isso é mérito da gestão do ex-prefeito Mário Pardini, porque as licitações foram feitas lá, mas toda a logística de entrega foi feita nessa gestão. Os senhores terem uma ideia, só de uniformes escolares a gente distribui mais de 100 mil peças para a nossa rede de estudantes. Por que 14 mil kits? Porque a gente tem na nossa rede algo em torno de 16 mil alunos, né? Contando do bebezinho da creche até o adolescente do Fundo 2, e 14 mil kits são o público, objeto dessa distribuição. Divulgamos ontem o novo PAI. O PAI é o Programa de Auxílio ao Estudante. O que é isso? É um programa que a gente paga o transporte de alunos de Botucatu que estudam fora. ETECs, FATECs, faculdades e universidades. Programa que a gente está colocando agora, R$500 mil só para pagar o transporte desses estudantes. E também tivemos um projeto muito específico, dentro da linha da valorização do servidor público municipal, um projeto de lei específico de remuneração e de benefícios para atendentes de creche. Uma categoria bastante importante dentro do âmbito da educação, um projeto que a gente contou com a parceria da Câmara Municipal do começo ao fim, já aprovado e já entra em vigor agora a partir de 1º de abril. Resumidamente, para quem não vive o mundo da educação, o mundo do poder público, é um projeto de reconhecimento dessa atividade, com impactos aí em remuneração. O que veio para frente? Uma preocupação muito grande. Estivemos juntos ontem, eu e o professor Gilberto, o Giba, tratando da questão da pessoa com deficiência. Isso eu falei hoje na entrevista com o Cristiano lá no Estação Notícias. Essa questão da pessoa com deficiência é um assunto que, por incrível que pareça, ainda está sendo entendido em âmbito nacional, estadual, e no município não é diferente. A gente está aprendendo a lidar com esse novo volume, com essa nova volumetria do trato da pessoa com deficiência, independente do tipo de deficiência, se intelectual ou motora. É uma grande preocupação da Secretaria de Educação e a gente vem com um programa muito forte relacionado a isso. E o começo desse programa é a questão dos laudos. Sem que eu tenha um laudo bem feito, eu não consigo dar os encaminhamentos corretos no tratamento
ou no acolhimento dessa pessoa com deficiência. A segunda questão é um conceito muito importante que a gente tem para essa gestão, e isso vai permear esses 4 anos, tanto comigo quanto com o Queco, o Dr. André, quem carinhosamente chama de Queco, e o Giba, ou o Gilberto, como secretário de Educação, é o conceito do ensino em tempo integral. Então, o que está sendo montado, e muito em breve também vai ser divulgado, é: nós temos as escolas de tempo integral, onde a gente já consegue acolher parte desses 16 mil alunos com esse conceito de escola em tempo integral, e para aquelas onde a gente não tem a estrutura física, a gente vai entrar com programas de contraturno, o que significa que na prática a gente vai ter uma escola de tempo integral. Parte pelo ensino regular, parte por programas de contraturno, mas esse é só o spoiler, e depois a gente detalha esse programa. E a gente tem um sonho que também começa a se transformar em realidade muito em breve. Eu não sei se todos sabem onde fica ali a Secretaria de Educação. As margens da ferrovia, próxima ali à estação, a antiga estação ferroviária, um pouco mais adiante. Ali a gente vai transformar toda aquela região na cidade da educação. Então todas as iniciativas, toda a infraestrutura, vamos dizer, corporativa de educação do município, a gente vai instalar naquele local. Os senhores verão também muito em breve, no curto prazo, a divulgação de um grande projeto já de reestilização de alguns equipamentos da educação sendo feitas ali na nossa cidade da educação. Bom, agricultura e meio ambiente, a gente tinha na gestão do ex-prefeito Mário Pardini essas 2 pastas concentradas numa única pasta, que era a pasta do verde. Com a nossa gestão nós fizemos a separação: secretário de meio ambiente, doutora Bianca Picado; secretário de agricultura, o Julião está ali com a mão levantada; 2 técnicos da área, 2 pessoas formadas na área, que começam agora a trabalhar essas pastas, apesar de temas diferentes, mas de uma forma muito sinérgica e muito juntos, muito parceiros. O que a gente teve? Dentro da Secretaria de Agricultura, uma das primeiras medidas que o Júlio está tomando com a equipe é fazer uma visitação em loco para os nossos produtores rurais. Por que isso? Para a gente levantar, além das questões de infraestrutura urbana, da chegada na propriedade, quais são as demandas que a gente tem dentro de cada um deles. É o que a gente está falando, a grosso modo, ainda não é o nome de lançamento, mas o que tem de necessidade da porteira para dentro? É o nome do programa que a gente lançou agora e a gente vai estruturar ao longo do tempo. O segundo grande programa, o Botucatu Cidade Viva, uma experiência extraordinária, que aqui eu posso dizer que é uma limonada feita de um limão. Nós fomos procurados pela equipe da CPFL no início de janeiro, meados de janeiro. Botucatu, para os senhores terem uma ideia, tem algo entre 2 a 3 mil árvores, unidades de árvore, numa condição de risco. Uma cidade de 150 mil habitantes. O que é uma condição de risco? Proximidade com rede elétrica, uma doença, na questão da vida mesmo daquela árvore. Então a gente tem algo entre 2 mil e 3 mil unidades. E esse problema foi trazido ao gabinete e daí a gente transformou desse limão uma limonada. Nós criamos uma parceria público-privada simplificada entre Prefeitura Municipal de Botucatu, CPFL Paulista e a FCA da Unesp, onde a gente criou esse programa Botucatu Cidade Viva. O que significa isso? Para cada árvore que a gente tirar do município, a gente vai replantar 15. Então a proporção é 1 para 15. Como que a gente começou esse programa? Justamente com o plantio. Então a primeira iniciativa foi na Hernando Donato, né? Ao lado da escola da Hernando Donato, plantamos ali acho que 40 ou 50 árvores. A segunda ação foi ali no Parque Municipal, quase com uma centena de árvores. Então o programa começa a se desenvolver. Quais são as responsabilidades dos agentes? A CPFL entra com a retirada das árvores, aquelas que necessário for, e com o fornecimento das mudas, 1 para 15. A FCA entra com toda a assessoria técnica, que árvore eu planto, onde eu planto, como eu planto. A Prefeitura entra com o plantio e o monitoramento por 3 anos. É um programa que já teve início e a gente quer transformar o resultado final desse programa, além de resolver toda essa situação de arborização, é que Botucatu seja, se não a mais, uma das cidades mais arborizadas do planeta. Esse é o objetivo final do programa. E por fim, uma outra parceria público-privada que inicialmente iríamos desenvolver dentro da Prefeitura de Botucatu e agora nós levamos para o Polo Questa, que é uma parceria público-privada de resíduos. Então é uma parceria que já começou, nós estamos na fase de montagem dos estudos. Hoje o Polo Questa tem 11 cidades, que era o Joãozinho? 11 cidades. 11? Nós somos 11 cidades, muito provavelmente que a gente chegue a 15, e a ideia dessa PPP, dessa parceria público-privada,
é que a gente tenha uma solução integrada regional para o tratamento de resíduos da nossa região, do Polo Quest. Quando eu falo resíduos, eu estou falando desde a coleta seletiva e coleta regular, passando pela triagem, pelas cooperativas, etc. Soluções para o aterro, em transformar resíduo, lixo, em energia elétrica, em gás, e a destinação final daquilo que sobra para o aterro sanitário. Um projeto extraordinário, magnífico, que transforma a cidade, a região, e que a gente também já deu, nesse caso, 2 passos. Que a gente já tem um grupo fazendo o estudo e o estudo agora está sendo montado. Ordem de grandeza, a gente deve ter isso aqui até provavelmente, eu estou apertando o João para que aconteça até o final desse semestre, mas eu acho que para a gente ter essa parte mais burocrática de análise até o final de 2025. Mas os 2 primeiros passos já foram feitos. O que vem aí no curto prazo? Uma grande revisão do conceito nosso de hortas comunitárias. Então, o que a gente combinou, eu e o Júlio, é da gente transformar isso num papel em branco. Então, todo esse conceito está sendo redesenhado. Onde, como, com que estrutura, com que apoio, para quê, com qual objetivo, tudo isso está sendo redesenhado pela Secretaria de Agricultura. Temos aí a conclusão das análises, que é esse programa Porteira para Dentro. O que o nosso produtor rural precisa? O que eu preciso como poder público entrar lá dentro e incentivar? É um incentivo físico, é um incentivo de infraestrutura, é um incentivo financeiro, é um incentivo em técnica, é um incentivo em treinamento, é um incentivo em cooperativismo. Enfim, toda essa análise está sendo feita, a gente lança o programa e a gente tem, não só na PPP de resíduos sólidos, como também uma iniciativa do meio ambiente, de ampliar o conceito de ecopontos na cidade. Hoje a gente tem um lá no Jardim Brasil, tem um que vai ser aberto no Jardim Holanda, e agora está sendo mapeado pelo meio ambiente outros locais da cidade para a gente fazer a coleta como ecopontos. Chegando aqui na parte, vamos dizer, de infraestrutura, então aqui eu concentro escritório de projetos, Secretaria de Habitação, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Zeladoria. Não é por acaso, não é diferente de nenhuma outra cidade. Aqui a gente vê uma quantidade de ações muito maior em termos unitários, porque é aqui que está fundamentada realmente a infraestrutura, né, a base do município. Então a gente tem um projeto que tramita na Câmara, que é a Lei de Anistia, projeto concebido também em parceria com os nossos vereadores, com o Legislativo, que é uma derradeira opção para o nosso cidadão regularizar suas questões imobiliárias do município, quer seja a configuração de lote, quer seja a questão de construção. Fizemos a entrega de 182 unidades da MRV, se eu não estou enganado, MRV, que é a construtora, lá na Vila Real. Hoje começaram as assinaturas de 405 unidades de uma parceria da MRV com a Moura Leite, ali no Santa Elisa, naquela área que tem atrás do shopping, contratos sendo assinados. Do ponto de vista de pavimentação, Belém da Vala, Veiga Russa. Aqui a gente traz também, e eu gosto de frisar, né? Na gestão do ex-prefeito Pardini, nós tivemos muitas iniciativas de drenagem no município, especialmente por conta das ocorrências da chuva do dia 10 de fevereiro de 2020. E alguns desses projetos de drenagem continuam acontecendo no município. E um deles é aquela obra que a gente tem ali no Lava Pés. Uma obra que começou na Coab 1, que está se estendendo até a Rafael Sampaio, certo, Gui? Rafael Sampaio, que se estende até um pouquinho para frente na Rafael Sampaio. E é uma obra que só nessa gestão a gente já colocou 3 milhões e 600 mil reais. Uma obra que a gente expandiu para o Mercadão. Eu volto lá no que eu falei dos estacionamentos. Então, aquele problema de drenagem que a gente tem no estacionamento no Mercadão, a gente incorporou a obra e resolve definitivamente. E não é diferente no esforço que a gente tem de obra de drenagem na região da rodoviária. Uma obra que tem que chegar embaixo da Floriano Peixoto em meados de junho e julho, certo, Gordão? Que a gente vai ter impacto ali na Floriano Peixoto, mas é uma obra também que atenua bem aquelas enchentes, aqueles alagamentos que a gente tem na região, e uma obra que desse orçamento de 2025 já consumiu 4 milhões de reais, fora o investimento que foi feito na gestão do Pardinão, do ex-prefeito Pardini. Outras duas questões referentes à iluminação, nós lançamos em parceria com a CPFL e Zeladoria um grande mutirão de substituição de iluminação pública. Foi um levantamento feito pela Zeladoria e a gente tem hoje em Botucatu 1.100 unidades com problema, ou apagadas, ou acesas sem desligar, ou piscantes. E a gente, no mutirão com a CPFL, faz a substituição agora dessas lâmpadas
até mais ou menos no final do mês de abril. A nossa ideia era o aniversário da cidade, mas por conta das chuvas da semana passada, isso foi um pouco impactado. Só que a grande solução aqui é outra parceria público-privada, que a gente também já deu mais um passo, que é a parceria público-privada da iluminação. Nós já cumprimos a etapa da PMI, da manifestação de interesse, já existe uma empresa credenciada, um instituto credenciado na prefeitura, e daqui 20 dias a gente recebe a primeira versão dos estudos técnico, operacional, financeiro, jurídico e econômico, para decidir a solução que a gente quer, e ainda no primeiro semestre a gente concede todo o nosso parque de iluminação para a iniciativa privada. Quando eu falo da PPP de iluminação, eu estou falando da substituição de todo o nosso parque. Botucatu tem 27 mil pontos de iluminação pública, então a substituição de todo o nosso parque por LED, a criação de uma estrutura, de uma equipe ou de equipes para manutenção exclusiva desse parque. Então esse problema que a gente tem hoje de tempo, né, de acionamento para substituição de lâmpadas, a gente vai ter equipes dedicadas. A gente tem a colocação de iluminação em praças, em campos, em quadras que hoje não recebem iluminação, e a gente vai ter inclusive o destaque de prédios como esse com iluminação cênica. Então, quando a gente falar de PPP de iluminação, a gente está falando obrigatoriamente ou diretamente dessas soluções. Esqueci de comentar aqui, então, responsável pelo escritório de projetos é o Barbim, que está aqui, responsável pela Secretaria de Habitação é o Miquelin, responsável pela Secretaria de Infraestrutura o Taborda, responsável pela zeladoria o Marcelo. E com eles os seus adjuntos, Juninho da zeladoria, o William da infraestrutura e o próprio Barbinho do escritório de projetos. Bom, o que vem pela frente? Como eu já dei um spoiler no pacote do comércio, uma grande revitalização da Floriano Peixoto, esse projeto foi concebido para a gente realmente conectar a Praça da Bíblia, o Para Todos, com o trecho final da Major Mateus, aproveitando que a Floriano Peixoto vai sofrer uma intervenção por conta da questão da drenagem da rodoviária. Projeto magnífico, muito bacana, que agora a gente está juntando as moedas para poder colocar na licitação. Tem um projeto sendo desenvolvido também, e esse a gente já tem recurso, é uma área que foi desapropriada pelo ex-prefeito Marco Pardini, pelo Pardinão, do lado da represa, 4 alqueires, para a gente fazer o nosso ali, o Parque da Represa, o nosso centro de eventos, e a gente está aproveitando esse projeto para fazer a revitalização do Véu da Noiva. Então, nesse momento, ele está no escritório de projetos, os nossos arquitetos, nossos engenheiros, montando esse projeto, e para esse projeto, a gente já tem recurso reservado para poder licitar e tocar a obra. Sob a responsabilidade do Luiz Guilherme e também da Secretaria de Habitação, a gente vai antecipar as tratativas da atualização do nosso plano diretor. A obrigação legal é que isso tivesse concluído em 27, né, Gui? 2027. Hoje, a gente fez a liberação de orçamento, a gente contrata uma consultoria e a gente faz a renovação ou atualização do nosso plano diretor, dando essa modernidade para toda essa questão do plano de diretrizes da cidade, com base em tudo isso que eu estou falando para os senhores. Desenvolvimento econômico, parceria público-privada, zoneamento e por aí vai. Uma ação sendo capitaneada pelo Gui. Outra parceria público-privada, acho que eu já falei de umas 5 ou 6, que é de cidades inteligentes. Outra iniciativa que a gente vai tocar pelo Polo Cuesta. Então nós estamos falando de uma solução que agrega aí de 11 a 15 municípios. Essa ainda, eu coloquei ainda como a realizar, porque a gente ainda não cumpriu nenhuma etapa. Então provavelmente agora a gente faça a PMI, faça essa manifestação de interesse e a gente começa a desenvolver. O que tem aqui dentro? Aqui dentro tem muralha virtual, aqui dentro tem câmera, aqui dentro tem usina fotovoltaica, aqui dentro tem até, quiçá, georreferenciamento. Então é um pacote que a gente tem de inteligência, que a gente pode colocar conceitos novos de cidade, de urbanismo, de gerenciamento, de gestão, tudo embaixo desse guarda-chuva de cidades inteligentes. E o Rodrigão está aí, eu vi o Rodrigão está aqui. O Rodrigão é responsável pelo transporte em Botucatu. A gente também em vias de assinar a contratação de um plano de mobilidade para o município. O último plano foi feito em 2015. A gente nesse momento está contratando, muito provavelmente, que a gente vai se emparcerar com uma instituição a la Poli, a la FIP, alguma coisa desse nível, para desenvolver um plano de mobilidade para o município com 2 vertentes principais. A primeira em relação aos investimentos da malha urbana. Então esse projeto vai dizer para a gente, na prefeitura, para a infraestrutura, para a zeladoria, para o escritório de projetos, quais são as prioridades que a gente tem de investimento para dar mais fluidez à questão da mobilidade. E o outro detalhamento desse processo é o transporte público. Então a gente vai, como eu disse lá atrás,
os temas de desenvolvimento, enfim, da agricultura, o transporte público é uma página em branco. Então a gente vai, através desse plano, remodelar todo o sistema. Conceito de terminal urbano, novas linhas, novos horários, novos pontos, novos itinerários, novos modais, que não só esse ônibus tradicional de 40 e poucos lugares. Então essa contratação, estivemos juntos terça-feira em São Paulo para dar um passo e muito em breve a gente faz essa contratação. Estou muito acelerado ou tá tranquilo? Dá para ir, né? Tem bastante coisa, então... Vamos para segurança. Segurança, uma pasta capitaneada pelo nosso secretário Laudo, que está ali no cantinho, quietinho, foi para casa, tomou banho, trocou a camisa. O Guilherme falou para mim que quem fosse para casa tomar banho que não tem coisa para fazer para trabalhar, então eu já aproveitei e já estou vendo quem tomou banho. Mas eu falo aqui nas entrevistas que o Laudo tem um desafio muito grande, porque Botucatu foi mais uma vez classificado como a segunda cidade mais segura do Brasil. Então o patamar, tivemos juntos na Polícia Militar essa semana, o Dr. Talamonte, Tenente Coronel Cagliari, o patamar de Botucatu está muito lá em cima, mas as ações de segurança continuam acontecendo. A primeira delas, que a gente não abre mão, é essa integração entre as forças de segurança. Então, o relacionamento que existe, está aqui o Tenente Coronel Cagliari, está aqui o nosso delegado seccional, o mais novo aluno desse Brasilzão de meu Deus, o Dr. Talamonte e o Laudo lá no fundo. Essas forças de segurança, não é por acaso que o Botucatu tem esse resultado, porque há muito tempo essas forças, essas equipes trabalham de forma integrada, colaborativa, um trabalho muito bonito que a gente aprende na faculdade e aqui a gente consegue ver em prática. Mas de qualquer forma, olhando especificamente as questões da nossa GCM, nós tivemos a ampliação da patrulha escolar. Então antes um programa que era voltado exclusivamente para as escolas municipais, por conta especialmente daquelas crises, aqueles ataques que nós tivemos em 2023, né, de agressões em escola, um programa que foi ampliado. Hoje, essa patrulha escolar, essa ronda escolar, além das escolas municipais, ela atende as conveniadas, que prestam serviço na educação, e também as escolas estaduais. A ampliação da muralha virtual, então esse programa sensacional, que também é feito em parceria com a iniciativa privada. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter agora a Mulher Virtual lá no Distrito 3 e 4. Só para dar um exemplo, Vitoriana é outro exemplo. A questão da patrulha de Vitoriana e Orla, então a gente não tinha um patrulhamento exclusivo e específico de Vitoriana para baixo, chegando até o Alvorada da Barra, e agora a gente tem essa organização. E eu uso essa expressão, a gente não achou ainda um nome melhor, mas a patrulha do comércio. Então a gente tem não só a ronda regular, mas agora a gente tem GCMs nossos circulando as ruas principais de comércio, e o Laudo não gosta, mas na sequência vem um botão de pânico para o comércio. Então assim como a gente tem para as agressões de mulheres, etc., a gente vai ter uma tecnologia embarcada também no comércio de Botucatu, e o que a gente vem trabalhando muito é uma situação bastante delicada, e a gente precisa estruturar essas operações, a gente precisa resolver a questão da nossa região leste da cidade. É um assunto que constantemente surge para que a gente faça a avaliação, e no momento oportuno, esses projetos, essas iniciativas vão ser apresentadas para vocês, mas eu destaco aqui, porque é uma região, ali a gente tem aquela iniciativa, né, do Cachoeirinha, Minha Casa Minha Vida Faixa 1 vertical, onde a gente tem 994 famílias, se eu não estou enganado, quase 1.000 famílias, e a gente tem uma condição de segurança ali que precisa ser remontada, e a gente tem trabalhado nisso, e se Deus quiser, no futuro, aí, no curto, médio ou longo prazo, a gente apresenta essa solução. Estou me encaminhando para o final. Eu juntei aqui as secretarias que são meio, né, que não tem vamos dizer, esse trato, esse contato direto com a população. A administração é o Hércules, que está sentado ali no fundo. Botuprev, apesar de ser uma autarquia, eu tenho aqui, como eu disse, do Parque Tecnológico, a mesma coisa, né? Eu encaro a Botuprev como se fosse uma secretaria da prefeitura, sem subverter nada a questão legal, a questão da governança. Mas está aqui o Valner. O Valner foi meu adjunto da Fazenda quando eu entrei na prefeitura e hoje desempenha um trabalho belíssimo na Botuprev. Comunicação, já fiz as apresentações da Cíntia. Defesa Civil Trombacão, que está ali no cantinho. Guerreiro. Fazenda Luiz Guilherme, que está lá no fundo do lado do Valner. E a Procuradoria ou a Missão, que eu já vi que está aqui, está ali. Então, essas secretarias que eu classifico de secretarias meio, elas estão por trás de todas essas ações que eu apresentei aos senhores até aqui, mas é importante destacar algumas questões. Então, eu volto lá no que eu falei do desenvolvimento econômico, né? Parece um projeto, um programa bobo,
Mas a questão do carnaval, que foi criado em 2025, ele traz essa pegada, não só do entretenimento, cultura, diversão gratuita para a população, mas essa pegada do desenvolvimento econômico. Um teste num local, que para a gente de fato foi um balão de ensaio para o aniversário da cidade, e que funcionou. Para vocês terem uma ideia, durante os 4 dias de carnaval, 0 ocorrência. Zero é zero. Eu até brinco. A única ocorrência que não foi registrada foram 2 mulheres que brigaram por conta de um algodão doce na fila de distribuição do algodão doce que era gratuito. Mas foi um teste que serviu para a gente, para essa pegada de um novo local, até que a gente tenha um centro definitivo de eventos, ou um parque para isso, a questão do entretenimento e a questão do desenvolvimento econômico. Aquela é uma região da cidade, como eu disse, na PPP do Centro Logístico, na parceria do Centro Logístico, é uma região que a gente tem que desenvolver. E o Carnaval e o aniversário da cidade foram colocados propositalmente nessa região para que a gente olhe para aquele lado da cidade. Então também tem essa pegada. Um grande esforço de dengue. É difícil a gente mensurar isso para vocês, para os senhores que não vivem no dia a dia da prefeitura, mas só um dado. A gente teve um contingente de servidores entre zeladoria e infraestrutura de 177 profissionais que saíram das suas atividades diárias e se dedicaram exclusivamente à questão da dengue. Uma situação nacional, uma situação estadual, que em Botucatu não é diferente, mas que graças a Deus, nesse ano de 2025, com todas essas ações, com a própria sazonalidade da doença, a verdade seja dita, está sob controle do município, os pacientes estão sendo tratados com dignidade no município de Botucatu, mas tem todo um esforço por trás. Assim como comentei também do projeto de anistia imobiliária, a gente também mandou, estruturado com a Câmara, volta segunda-feira, um projeto de refis, para que a gente dê também uma derradeira oportunidade aos cidadãos botucatuenses para resolver suas questões tributárias. Temos uma parceria público-privada já concedida, que é uma parceria de loterias, eu não sei se todos sabem, mas existe uma legislação e uma definição do Supremo que permite que estados e municípios explorem as suas loterias próprias. Então eu sempre brinco, assim como existe o Loto Fácil, a Mega Sena, nós vamos ter aqui em Botucatu a Loto Botucatu, o Hiper Botucatu, seja lá qual for o nome comercial que eles vão explorar. Essa parceria público-privada já está concluída e a gente assina o contrato essa semana, João? Semana que vem. E o dado mais bacana, tudo que essa parceria público-privada reverter de recursos, 100% deles vão ser aplicados no Instituto de Previdência da Botuprev. Vocês vão falar, Fábio? Aí vocês vão perguntar, mas por que você coloca na Botuprev e não coloca na saúde? Porque quando eu coloco na Botuprev, automaticamente eu libero recursos da prefeitura, que hoje eu preciso colocar como alíquota suplementar ou como aporte, e que vão estar liberados para outras frentes da prefeitura. Então esse é um projeto que ninguém perde. Diferente do que poucos maldosos divulgaram, isso nada tem a ver com o jogo do bicho, então não precisa levar a gente preso, doutor Talamonte. Não é branco de jogo do bicho. Isso aqui não tem nada a ver com tráfico de droga, viu, Tenente Coronel? Não tem nada a ver com tigrinho, não tem nada a ver com prostituição, nada disso. É exatamente o que a gente vê nesse formato Caixa Econômica Federal. A gente tem a oportunidade de aproveitar desse conceito para o município e o município ganha dividendos dessa exploração comercial que está sendo feita. Isso é um projeto. Essa é a primeira parceria público-privada de Botucatu e acreditem no que vou dizer. No que depender de mim, Botucatu vai ser a cidade do mundo com maior parceria público-privada. O Fábio é um entusiasta? Sou, mas por uma questão muito simples. A gente vive num país quebrado, infelizmente, aqui não tem nenhuma conotação política ou partidária, e se os municípios imaginarem que vão sobreviver passando o chapéu no governo federal e no governo do estado, vão sucumbir. Parcerias público-privadas são as formas da gente trazer o interesse e o capital privado para necessidades de serviços públicos, de uma forma lisa, de uma forma legal, de uma forma republicana, de uma forma profissional, e é assim que a gente vai seguir durante esses 4 anos em todas as iniciativas. Tudo que surgir de necessidade, a primeira orientação que vem à mente é uma PPP, é uma parceria público-privada. E aqui um dado importante também, eu quero destacar, e falei isso hoje com o Cristiano na Estação Notícias e falei pela manhã na Criativa. Quando a gente assumiu, quis o destino,
Eu disse na minha posse que eu não acredito nem em sorte, eu não acredito em destino, eu acredito em Deus. Eu não sei porquê nós recebemos uma conta de 20 milhões de reais em precatórios para ser paga. São ações de 1993, 97 e uma de 2008, que somam 20 milhões de reais. Então, nesses 3 primeiros meses do ano, um trabalho feito junto à Fazenda Municipal, Luiz Guilherme e toda a equipe, esses 20 milhões de reais já estão reservados no orçamento para a gente cumprir as nossas obrigações, e graças a mais uma parceria com a Câmara Municipal de Botucatu, a gente já está chamando esses credores para negociar esses pagamentos, e aqueles que aceitarem receber antecipado, a gente vai pagar antecipadamente os 20 milhões de dívida que a gente tem. Eu gosto de frisar esse assunto, porque são 20 milhões que podiam estar em asfalto, que podiam estar roçando o mato, que podiam se transformar em mais linha de ônibus, que podiam se transformar em arborização, que podiam se transformar em causa animal, que a gente está transformando por força de lei, por imposição da lei, de responsabilidade fiscal inclusive, nós estamos liquidando as nossas obrigações. Então aqui não tem crítica nenhuma à gestão anteriores, mas é um cheque que a gente teve que emitir no dia 1º de janeiro de 2025. O que vem pela frente aí? Um grande projeto de reforma administrativa. Então eu falei ali durante quando eu tratava da educação, a questão das antecedentes de creche. Nesse momento o ERP está negociando também com a parceria de uma instituição de notório saber, a contratação de um grande projeto de reforma administrativa para a gente definitivamente atualizar cargos e salários da prefeitura, programas de recompensa, programas de remuneração, progressão funcional, é assim que a gente vai tratar. E a nossa ideia, seguindo ali na Secretaria de Governo, a gente vai criar um grande Descomplica Botucatu. O que é o Descomplica Botucatu? Como se fosse o poupa-tempo do Estado dentro do município. Então, a gente vai fazer uma carta de serviços, todos os serviços municipais vão ser automatizados e acelerados. Esse é um projeto que já está sendo desenhado, a gente também está contratando uma consultoria para fazer esse mapeamento. Acho que o edital, o Brunão está aí, não? O Brunão foi tomar banho. Está aqui. Sério. O Brunão já está estruturando esse edital para que a gente traga essa grande novidade também para o município. E para fechar, não menos importante, e eu deixei aqui obrigatoriamente para o final, porque aqui também a gente tem uma novidade. Então, saúde. Hoje a saúde capitaneada pelo Keco, doutor André Espadaro, meu vice, mas a gente teve, eu comentei também isso nas rádios. Quando a gente chegou no dia 1º, a primeira prioridade zero que nós tivemos, o que ainda nem respondi pela saúde, foi de colocar a operação do Hospital do Bairro e da unidade da Zona Leste, a unidade do Cachoeirinha, em operação. Equipamentos maravilhosos. Essa unidade da Zona Leste aqui, mérito das nossas equipes de infraestrutura e zeladoria em boa parte dessa obra, ficou magnífico. Quem não conhece, vá conhecer essa unidade de saúde, belíssima. A obra do Hospital do Bairro, para quem não teve a oportunidade de conhecer, conheça. Primeiríssimo mundo. Organização de primeiríssimo mundo, hotelaria de primeiríssimo mundo, um projeto que a gente colocou da prefeitura nesses 2 anos e meio do ex-prefeito Mário Pardini, quase que 50 milhões de reais nesse equipamento extraordinariamente importante para a gente. Por que surge o conceito do Hospital do Bairro? Porque a gente tem em Botucatu, ou tinha, que agora começou a rodar, mais de 4.000 cidadãos, 4.000 pacientes, aguardando em fila de espera para cirurgias de pequena e média complexidade. Pacientes esses que frequentemente vão ao pronto-socorro porque precisam de uma cirurgia de vesícula, não conseguem fazer a cirurgia de vesícula, por exemplo, e precisam ser medicados. É aí que surge o Hospital do Bairro. E quando a gente chegou à prioridade zero, e estou vendo o Robson aqui também, é um hospital que é gerenciado pela OSS Pirangi, o Robson é um dos gestores dessa organização social, a gente precisava colocar esse hospital para rodar, foi talvez o primeiro litígio jurídico que a gente teve com a antiga construtora, uma obra que foi assumida pela infraestrutura e zeladoria. Lembrem que eu falei que eu tinha 177 profissionais cuidando de dengue, e daí tem mais uma porção de profissionais cuidando dessa obra, junto com o gabinete, o Luiz Guilherme, junto com a equipe do escritório de projetos Pardini, junto com a equipe da habitação, um projeto de várias mãos, mas que a gente colocou para rodar no dia 10 de março de 2025. Dezenas e dezenas de pessoas sendo operadas. Pela programação de cirurgias, a gente deve completar na segunda ou terça-feira a 100ª cirurgia. Começamos com urologia, depois, vai me lembrando, depois a gente foi para dermatologia, depois a gente fechou
vascular, gastro, depois fechou o primeiro grupo de oftalmo, que é o do olho, agora fechou o segundo grupo de oftalmo, que é o laser para catarata, etc. Então, um hospital que não quer depender da gente nunca mais vai parar de operar e vai operar literalmente e vai abençoar muita gente. Eu tive lá na semana passada um caso de uma senhora que me emocionou, pra vocês terem uma ideia. Eu cheguei na recepção, ela estava, só para fazer um parênteses já encerro, tá? Eu cheguei na recepção, uma senhora de 70 e poucos anos, eu chuto aqui, e ela falou o seguinte: filho, eu queria te agradecer. Ah, por quê? Eu estou no meu pós-operatório, então ela foi tirar os pontos. Ela fez aquela cirurgia que eu aprendi o nome, que chama blefaroplastia, que é aquela cirurgia que você faz nessa região do olho. Essa senhora, para enxergar antes da cirurgia, ela tinha que abrir o olho com a mão, porque ela não tinha mais condição de enxergar sem que ela fizesse isso. Então ela não saía de casa. A cirurgia simples, de baixa complexidade, foi feita. Imagina essa senhora na recepção do hospital. Dá para vocês imaginarem isso ou não? Então a gente está vivendo e convivendo com essas situações que realmente são extraordinariamente importantes. Isso é que efetivamente vale a pena tomar bordoada, tomar crítica, não tem problema nenhum. Se a gente conseguir ter 4.000 casos desse, a missão está cumprida, e falo isso em nome do prefeito Pardini, que foi com ele que começou tudo isso. Mas é só um exemplo para vocês. Então, o Hospital do Bairro, operação da Zona Leste, o que vem no curtíssimo prazo? Ah, e eu falava das prioridades. Então, quando a gente chegou, a prioridade foi: põe para operar o Hospital do Bairro e Zona Leste. Segunda prioridade, mutirão de dengue. Então, além da parte de infraestrutura urbana, você tem também a preparação das equipes de saúde para dar o atendimento a esses pacientes. Agora, hoje, que é o próximo anúncio que eu vou fazer, a gente mergulha na questão de urgência e emergência. Já vou falar na sequência. Próximo passo, que está por vir: remodelar toda a atenção básica de Botucatu. Infelizmente, por conta dos efeitos da pandemia, a logística, a organização da atenção básica, apesar de ser a nossa segunda secretaria em termos de orçamento, se desconfigurou. Nós precisamos agora voltar para a prancheta e reconfigurar a atenção básica no município. Até porque, se a atenção básica for tratada com profundidade, eu evito os casos mais graves, o que economicamente, inclusive, além de todas as questões da saúde, é muito mais interessante. E a gente tem, a linha está aqui representando a questão da causa animal, nesse momento debruçados nas pranchetas, para verificar a viabilidade de termos ou não um hospital veterinário em Botucatu 100% gratuito para a nossa população. Isso é o que deve acontecer no curtíssimo prazo, mas a grande novidade é a questão do sistema de urgência e emergência em Botucatu. A gente, apesar de ter tido essas prioridades que eu comentei, desde o início de janeiro, desde a primeira quinzena de janeiro, a gente vem olhando a questão da emergência. Importante todos saberem que agora, de abril até julho, é um período que a sazonalidade, tanto no adulto quanto no infantil, aumenta a quantidade de casos. Então, além de toda a reorganização do sistema, o sistema é sobrecarregado nesse momento sazonal por conta de mudança de temperatura, bronquiolites que eu estou perdendo, quadro respiratório, etc. A própria dengue, a própria febre amarela, que a gente tem casos no estado. Então, a gente olhou com muito carinho essa questão da urgência e emergência e a gente passa a explicar para vocês agora. Só um pano de fundo. Como que funciona a urgência e emergência em Botucatu? Hoje, a gente tem um pronto-socorro adulto, que fica ali atrás do cemitério, e um pronto-socorro infantil, que fica fisicamente no Complexo Unesp. Se a gente pegar só o pronto-socorro adulto, a gente teve em 2024 mais de 110.000 atendimentos. Segunda característica desses atendimentos: 86% de Botucatu, mas a gente tem 14% dos atendimentos no nosso pronto-socorro de cidadãos de outras cidades, que nós temos que acolher aqui por conta do regramento, inclusive legal, do SUS. Todo o atendimento de urgência e emergência em Botucatu, ele é centralizado. Como eu disse, os adultos atrás do cemitério, as crianças no Complexo Unesp. E hoje, os exames laboratoriais que a gente faz, a gente tem um fluxo, e vocês vão entender porque que eu estou falando isso agora, eles são concentrados todo no Unesp. Então a gente coleta no pronto-socorro adulto, coleta no pronto-socorro infantil, leva para o Unesp e depois distribui. Então a gente cria, a partir de hoje, o SUA, que é o Sistema de Urgência e Atendimento de Botucatu. O primeiro ponto que esse sistema prevê, ou esse planejamento, ou esse projeto prevê: a gente vai descentralizar o atendimento de urgência e emergência. Então, o que hoje a gente tem um ponto para adulto e um ponto para infantil,
a gente vai ter 5 pontos na cidade de Botucatu. Por óbvio, um para cada região da cidade. Então essa descentralização começa a acontecer. Só para vocês terem uma ideia, para essas 3 novas unidades do programa SUA, a gente vai investir no mínimo, só para custeio, 36 milhões de reais por ano. 36 milhões de reais por ano de custeio, fora a infraestrutura de montagem. A nossa ideia é que a primeira unidade nova que deve acontecer na região norte, Vila dos Lavradores, aconteça no prazo de 90 dias. O que a gente está fazendo agora? Primeiro, regulando essa nova unidade com a nossa DRS, com a Diretoria Regional de Saúde do Estado de São Paulo. E segundo, fazendo um chamamento público para que uma instituição opere essa e essas unidades de saúde. O pronto-socorro adulto e o pronto-socorro infantil continuarão sendo operados pelo convênio que a gente tem com o HC FAMESP. E essas novas unidades a gente vai operar em convênios ou chamamentos à parte. Segunda novidade do programa SUA, nós estamos ampliando já, a partir de segunda-feira, o atendimento nesses locais que já existem em mão de obra médica. Para os senhores terem uma ideia, a gente vai ter no pronto-socorro adulto no horário de pico, grosso modo, o pronto-socorro adulto no horário de pico é das 10 da manhã às 10 da noite. Grosso modo, de uma forma muito arredondada. A gente vai ter 10 médicos no horário de pico só fazendo atendimento para os pacientes. E no pronto-socorro infantil, 6 médicos atendendo no horário de pico. O que isso representa de custeio por ano? 22 milhões de reais. 36, que eu tinha falado no slide anterior, com 22. Isso só de custeio para esse programa SUA de sistema de urgência e atendimento de Botucatu. E a grande novidade, que vai ajudar muito essa questão de fluxo, e principalmente do tempo de atendimento, é que cada uma dessas unidades vai contar com os exames laboratoriais e de raio-x no próprio local. Então, nesse momento, o Brunão, junto com o Dr. André, com o Queca, estão cotando parceiros privados. Nós vamos contratar tecnologia desses parceiros para que dentro dessas unidades de atendimento a gente já faça o raio-x e o exame laboratorial. Para vocês terem uma ideia, hoje, em média, o tempo de resposta de um exame laboratorial do pronto-socorro adulto varia de 3 a 5 horas. Pelas tecnologias que a gente está cotando, ele vai variar de 15 a 30 minutos. Essa é a proporção. Ordem de grandeza de tempo. Estimamos que essa tecnologia esteja embarcada em até 60 dias. Por que 60 dias? É o tempo da gente fazer a licitação. Então, os orçamentos estão sendo coletados. A nossa ideia é fazer a publicação desse edital, no rigor que a gente tem da lei, cumprida a legislação. Existem empresas muito sérias que operam esse tipo de equipamento. E a ideia é que a gente tenha, então, nesse momento de zero, a partir de segunda-feira, essa ampliação do atendimento médico, 22 milhões de reais por ano, em até 60 dias, no pronto-socorro atual, o embarque dessa tecnologia, em algo entre 90 e 120 dias, a abertura dessa segunda unidade na região norte da cidade, para a gente começar a descentralizar o atendimento. Fábio, que dimensão essas unidades novas terão? A dimensão que a gente julgar necessária. Nesse momento, nós estamos focando o atendimento da urgência e emergência adulta, porque a maior porção é quase 3 vezes mais. Então, enquanto eu falo de 110, 120 mil atendimentos de adultos ano, o infantil em torno de 40 mil. Então, a gente está falando uma proporção 1 para 3. Por isso que a gente está começando com o adulto. Mas a ideia é que a gente tem essas mesmas tecnologias, esses mesmos pontos, também para a questão do atendimento infantil. Essa é a ideia, esse é o programa, é assim que a gente está trabalhando. Comentei com o Felipe agora de manhã, esse grupo aqui, eu gosto de usar a metáfora, eu vou usar isso no aniversário da cidade. A gente é igual o cerrado, quanto mais apanha, quanto mais pega fogo, mais forte vem. É assim que a gente faz. Essa é a diretriz de governo que a gente tem para os próximos 4 anos. Essa é a forma que a gente imagina de fazer a gestão da cidade, com os mais diversos nomes que eu comentei aqui. Muito obrigado de coração, contem com a gente, tenho certeza de que tudo que está sendo colocado aqui não tem carta na manga, não tem nada escondido debaixo da mesa. Essa é a verdade, é assim que a gente vai conduzir nossa cidade nos próximos 4 anos. Obrigado de coração.
Muito bem. Reportagem do 14 News, mais uma vez das ruas, trazendo informações nesta noite, diretamente aqui da Pinacoteca de Botucatu. Nós vamos falar aqui com os responsáveis aqui com relação a essa medida que está sendo anunciada por aqui. Nós vamos conversar já já com todos os responsáveis. E a gente vai conversar, né, com o Fábio Leite, falar um pouquinho com ele sobre essas novidades todas que foram anunciadas por aqui, para que a gente possa trazer as informações e poder destacar a questão da saúde, tudo que foi anunciado por aqui. Então nós estamos aqui diretamente da Pinacoteca, Fórum das Artes, onde esses anúncios eles aconteceram agora há pouco. E a gente vai com certeza trazer, porque a grande novidade que foi anunciada por aqui é relacionada com certeza à saúde, já que nós teremos a questão da urgência e emergência com a descentralização. Vamos pedir para o prefeito Fábio Leite falar um pouquinho com a gente. Estamos ao vivo ainda na mesma live que o prefeito acabou explicando. Acho que um dos grandes anúncios é a descentralização da questão da saúde. Ou seja, o cidadão vai poder procurar o atendimento na região que ele mora, mas isso deve ser feito gradualmente. Como que isso vai acontecer, prefeito? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Cristiano. Muito obrigado pela presença e pela divulgação. É exatamente como você falou. Então hoje a gente tem o atendimento, vamos falar só do adulto primeiro. O atendimento do pronto-socorro adulto concentrado num único ponto. Hoje a gente lança o programa SUA, que é o Serviço de Urgência e Atendimento de Botucatu, o novo programa de saúde de Botucatu. A nossa ideia é ter em cada região da cidade uma unidade de atendimento de urgência e emergência. A primeira continua sendo o pronto-socorro adulto e hoje a gente assinou um convênio com a HC, assinaremos amanhã, para ampliar o atendimento médico nesse momento. E a gente já começa a trabalhar para abrir a primeira unidade nova na região norte, ali na região da Vila dos Lavradores. Essas unidades também contarão com médicos, também contarão com raio-x e também contarão com exames laboratoriais que a gente vai implantar nesse pronto-socorro atual. Qual que é a ideia? Que a população não tenha que ter grandes deslocamentos para as unidades de saúde, seja atendida na sua região e ali já faça a consulta médica, o exame laboratorial e o raio-x. Especificamente para o cidadão de Botucatu, que é um aporte de recursos exclusivo da Prefeitura. Muito bem, agora como que vai ser a divisão da questão dos pronto-socorros adultos e os pediátricos? Onde cada um vai ficar ou cada região vai ter, por exemplo, tanto o adulto quanto o pediátrico? É bacana a gente deixar isso bem claro para a população, para o pessoal entender. Perfeito. Nesse momento, o nosso foco é o atendimento adulto. Por quê? O atendimento adulto em Botucatu hoje ele é 3 vezes maior em termos de quantidade do que o infantil. Ordem de grandeza, você viu nos números, a gente atende em torno de 120 mil atendimentos por ano no adulto e em torno de 40 mil atendimentos no infantil. Então todas essas unidades começam inicialmente com o atendimento adulto. Isso significa que o infantil não vai ser tratado? Não. Essas unidades já estão sendo montadas para que a gente tenha profissionais para o atendimento adulto e para o atendimento infantil. Será, lógico, separada o atendimento, mas nas mesmas unidades. Nesse momento, a montagem está sendo feita com o foco no adulto.
Quando essa operação estiver estável, a gente entra com atendimento infantil, que nesse momento continua sendo feito no pronto-socorro. Pelo cálculo de vocês, o tempo que nós temos aí de realmente aguardar exame vai mudar bastante. Vai. A gente, nesse momento, como eu falei, a partir da próxima semana, a gente já entra com essa nova quantidade de médicos no pronto-socorro adulto e no pronto-socorro infantil. Em até 60 dias, porque a gente está abrindo a licitação agora, a gente traz os exames laboratoriais para dentro dos pronto-socorros. Em torno de 60 dias a gente tem esse resultado. E a gente acredita que essa nova unidade de saúde, serão 3 novas, mas a primeira aconteça num prazo de 90 a 120 dias. É o prazo para a gente ajustar a instalação e contratar as equipes. Bom, em relação ao exame laboratorial, hoje você tem repercutido isso também na mídia, os exames laboratoriais giram em torno, média, de 3 a 5 horas de tempo de espera do resultado. Com essa tecnologia que a gente embarca, mais uma vez, num prazo de até 60 dias, a nossa expectativa é que esse tempo de espera caia de 15 a 30 minutos. É assim que a gente está trabalhando. Aí o nosso paciente vai ter o seu tempo de permanência numa unidade de saúde muito, muito reduzido. Muito bem, a gente depois vai detalhar ponto a ponto, são vários anúncios que foram feitos aqui, Sininelli, do comércio, são vários pontos, depois a gente vai trazer em detalhes essas informações. Obrigado, prefeito, e a gente continua acompanhando aí os desafios, mas também as informações que são trazidas para enfrentamento de tudo isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Cristiano, muito obrigado à Estação Notícia, ao 14 News, à Muni, pelo trabalho que fazem de publicação, de prestação de serviço público. Obrigado mesmo de coração. Muito bem, portanto, essa informação diretamente aqui da Pinacoteca. Um abraço a todos. Até mais.